A gestação é um mergulho no desconhecido. Cada batida do coração traz novas emoções e também muitas dúvidas. Entre tantos sonhos, há um desejo maior de todos: garantir o melhor começo de vida para o nosso bebê. O neurodesenvolvimento começa mesmo antes do nascimento. E fatores da gestação podem influenciar muito essa trajetória. O transtorno do espectro autista é uma dessas possibilidades, e entender seus sinais e origens pode transformar a forma como acolhemos essa criança. Hoje, no GestarCast, receberemos a doutora Kelly Oliveira, pediatra especializada em autismo e desenvolvimento infantil, para um bate-papo essencial sobre os primeiros marcos do neurodesenvolvimento, como a gestação pode influenciar o TEA e como preparar um caminho seguro e acolhedor para a mãe e seu bebê. Seja muito bem-vinda, Kelly. Obrigada por aceitar o convite. É um prazer enorme estar aqui com você. Você é uma referência para mim. Já foi pediatra da minha filha, inclusive. É verdade. Então é um prazer muito, muito grande. E você, como uma grande especialista, referência nesse assunto, especialmente de autismo e neurodesenvolvimento, fico muito feliz de ter você aqui comigo. Obrigada. O prazer é meu e poder falar sobre esse assunto que eu gosto tanto, poder ajudar e trazendo informação é excelente. Que bom, fico muito feliz, de verdade. Kelly, eu queria já começar direto ao ponto e perguntar para você, que a gente sabe muito bem que a gestação é um momento crucial desse neurodesenvolvimento do bebê, né? E a gente entende que cada vez mais essas mulheres gestantes estão expostas a fatores ambientais, a toxinas ambientais, ao estresse cotidiano que todas nós vivemos. O que esta mulher gestante precisa se preocupar ou precisa ter em mente quando ela pensa em redução do risco de autismo? A gente está falando do transtorno do espectro autista. E o que essa gestante que está preocupada com o desenvolvimento do seu bebê deve se preocupar em relação ao aumento do risco do autismo em si, por favor? Claro. Então, o autismo, ele tem uma forte base genética, né? Nós sabemos que aí tem associações com genes. Não é algo que é um gene específico, mas um multifatorial. Então, são vários genes que estão relacionados e que podem trazer aí sim uma base, um risco aumentado para o autismo. E eu gosto de trazer, até eu lembro do copo, mas é como se fosse uma explicação do copo. 80% a 90% está relacionado à genética, mas nós temos aí 20% que não é a genética, que nós chamamos de epigenética, que são justamente os fatores ambientais. E quando a gente fala de ambiente, nós estamos falando justamente desse ambiente do útero, que é extremamente importante, é o mais importante. Diria, o momento que, né, estamos gestando, eu estou gravidinha, então é um momento que eu estou vivendo, inclusive, esse preparo. Eu gosto de imaginar que a tentante, ela tem que pensar que o ambiente que ela vai gerar ali uma vida é como se fosse o aquário, então ela tem que trazer aquele aquário limpinho, prepará-lo para receber aquele bebezinho. E depois a gente vai ter o que nós chamamos dos 1000 dias de vida. Esses 1000 dias correspondem ao período de gestação, mais os 2 primeiros anos de vida do bebê. E só que hoje, com estudos da neurociência, com estudos de desenvolvimento, a parte metabólica, tudo relacionado à alimentação, enfim, toda essa área, a gente tem o que a gente chama de 1100 dias. Então, 100 dias antes da concepção. Então, você começa a preparar o seu corpo para receber aquele bebê. Então, tudo começa antes, né? Tudo começa antes. A pergunta que eu fiz, né? Aqui que a gente fala o risco na gestação, na verdade, o risco que a gente pode tentar diminuir ou modular, ou diminuir esses 20%, 10% que eventualmente são moduláveis, né? Começa antes, nessa preparação. Há quem diga, né? Tem uma grande médica obstetra que fala que o óvulo que essa mulher está ovulando naquela fecundação que ela terá, ele está sendo preparado há pelo menos 365 dias antes. Então, pode ser, inclusive, que numa próxima conversa a gente veja que esse tempo está se cada vez se aumentando, né? Sendo estendido, porque essa mulher tem que ter um hábito de vida realmente cada vez, quando ela começa a pensar na fertilidade, na sua vida fértil, né? Exato. Isso está vindo cada vez mais cedo para que ela realmente tenha esse óvulo de qualidade, e aí tenha todas as suas ações ali de melhorar hábitos de vida. Então, olha que interessante que você fala, não é só gestação, seria mesmo pensar num
pré-concepção, isso já é super, super importante, né? Isso. E aí entra a parte de nutrição, atividade física. Eu falo que é aquele básico bem feito que a gente esquece e sabe que é importante, mas muitas vezes deixa de lado. Então, uma atividade física regular, diminuição de estresse, que é difícil, dormir, né, um sono de qualidade, então um sono que você consiga ter qualidade ali, dormir bem. Então, todas essas coisas você está fazendo preparo e a parte de nutrição, que entra a suplementação e outras coisas. E aí, o que isso tem a ver, né, com o autismo? A gente tem uma base genética. A genética é algo que a pessoa já carrega consigo. Só que a epigenética, são fatores externos que vão influenciar a genética que vai expressar ou não aquele gene. Então, aí eu também tive uma conversa, né, com um podcast recente que eu falei com uma geneticista e foi bem interessante, porque ela explicou, gente, você tem um exoma e você tem os exons e os introns, aí a gente entra numa parte bem de genética mesmo, mas que você tem a parte que o gene é expresso e o que não é expresso. E aí você vai modular, dependendo desses fatores externos, ou no caso, fatores intraútero, para expressar aquele gene ou não. Então, isso é muito importante. Por que eu falei da explicação do copo? O copo é como se fosse... Não sei se o pessoal está vendo aqui, vou mostrar aqui. Você tem um copo que vai enchendo com pequenas bolinhas, ou bolinhas. No caso aqui, a água, né? Mas pensa que a genética ela é uma bolinha bem grande. Então, ela vai ter um fator bem grande responsável pelo o autismo. É um espectro. Então, quando você passa da borda desse copo... você tem um espectro autista, transtorno do espectro autista. Abaixo disso, não. Você pode ter traços, aí entra o fenótipo ampliado, que aí é uma coisa mais complexa, que a pessoa tem algumas características do autismo, porém não fecha o espectro autista. Sim. E quando esse copo transborda, as bolinhas passam daqui do copo, você tem o espectro autista. Só que você pode ter uma bolinha grande ali da genética, ou uma bolinha muito grande que já vai transbordar esse copo, né, por exemplo. Mas você tem as bolinhas pequenininhas, que são os fatores externos, no caso intraútero, ou outros fatores, que vão aumentar ali o risco ou trazer um fator bem importante da expressão do autismo, né? Por ser um espectro. Ou até aumentar a gravidade, né? Então, o que causa na gestação, né? Na verdade, acho que a ideia não é a mãe se sentir culpada, nem nada disso, mas entrar no fato da prevenção, porque eu falo, poxa, quando a gente sabe, e a gente está aqui falando de prevenção, a gente já pode prevenir. E eu vejo muitas mães preocupadas, que às vezes têm um filho autista, e já falam, o que eu posso fazer para diminuir o risco? Existe uma genética muito forte, se você já tem um filho autista, maior do que na população em geral, que já é alta, né? Hoje, 1 a 2%. Se você tem um filho autista, 20%, isso aumenta para 20% o risco. E aí, como que eu faço? Então, entra muito a questão de medicamentos. Então, a gente sabe que alguns medicamentos, eles podem uso de medicamentos durante a gestação. Isso. Uhum. O pessoal tem muito medo de antidepressivo, né? Dos tarja preta e tudo. Sim. Mas um que é realmente comprovado, que pode, de fato, aumentar o risco, é o ácido valproico, né? O ácido valproico, ele é usado para epilepsia, então aí no caso, se as mulher usa, aí precisaria substituir a medicação. Tem alguns fatores, por exemplo, que eles chamam de poluentes ou que usam, né, na agricultura, que são tóxicos, então exposição. Disruptores endócrinos, a gente pode pensar nisso. Também. E aí, entra esses, né, os agrotóxicos e os disruptores endócrinos. Perfeito. Que eu falo, tô inimiga deles, nós todos. E, felizmente, né, as pessoas têm falado mais hoje, mas que não só causam problemas para ali na formação, mas eles também causam problemas em relação a outras áreas, né? Não só o autismo, mas a puberdade precoce, outras coisas que eles modulam, né, os nossos hormônios, eles atuam como... eles vão atuar na toda a cadeia hormonal e atrapalhar ali. Não estou dizendo que existem. Os disruptores endócrinos, eles existem naturalmente. Sim. Né?
Ou seja, a gente tem alguns que funcionam em maior ou menor quantidade de maneira a regular. Só que quando você entra com fatores externos, aí tem todos esses produtos cosméticos que sem querer, sem a gente saber, na verdade, fazem mal. Por exemplo, parabenos, fenoxetanol, e tantos outros, né, Thaís? Você Sim. sabe dizer melhor Quando a até. gente pensa, então, desde a fase da tentante, né? Que você usou esse termo, então Sim. mulheres que tentam engravidar, a gente sabe a relevância desse uso de produtos de higiene pessoal e que terão ali os seus ingredientes com disruptores endócrinos já categorizados, que a gente já conhece, né? E que vão influenciar na sua fertilidade, né, na dificuldade de engravidar, durante todo o processo da gestação. Então, nesse desenvolvimento... A infertilidade é uma causa, né? Piora tudo isso. Então, a gente vai ter esse bebezinho que está sendo exposto de uma forma cada vez mais intensa. Você mesmo disse, sempre existiu e existem disruptores endócrinos na natureza, uma grande quantidade, né, de uma forma bastante expressiva, mas a gente está cada vez mais exposta, né? É o ar que a gente respira, é a água, o plástico, o produto que a gente passa no nosso corpo, na nossa pele, no nosso cabelo. Então, essa exposição frequente e crônica e de longo prazo que a gente está colhendo hoje, entendendo que mulheres com problemas de fertilidade, né, de infertilidade, com crianças com distúrbios cognitivos, comportamentais, né? Então, é fundamental que a gente fale sobre esse assunto. Claro que não é só isso, é todo um contexto, você mesmo disse, né? É um ambiente até para o pessoal não achar que... Não é terrorismo, né? Na verdade, a gente quer falar sobre informação. Então, não negar que existe, não fingir que não existe, né? Pra gente simplesmente seguir a vida. Mas se a informação tá aí, se os estudos estão nos mostrando que isso acontece, né? Por que não adaptar, ajustar? É um contexto muito amplo. A gente tem mulheres cada vez engravidando mais tarde. Você já é uma mulher... madura, já tem 2 filhas, então é uma gestação que você está vivendo agora e que você se sente, cada gestação é diferente uma da outra, né? Então você sente, às vezes, uma necessidade maior de se cuidar, de se sentir bem, e não ter possibilidades seguras, isso seria muito complicado para sua autoestima, inclusive, que tá aí mais um fator que também altera toda o desenvolvimento infantil, quando a gente fala de autoestima baixa, depressão, traumas psicológicos. Então, por que não criar um ambiente gestacional que seja agradável, uma experiência prazerosa para essa mulher, né? Com informação. A ideia é essa, é trazer informação, por isso que você está aqui com essa informação tão valiosa. E não a culpa, como você bem mesmo disse, porque se não pesa na mãe, mais uma vez, como se fosse a culpa dela não ter feito ou ter feito alguma coisa durante a gravidez e seu filho eventualmente ter algum tipo de sinal ou sintoma do espectro autista, né, do transtorno. Então, acho que vale a gente trazer informação, explicar o porquê é tão importante esse autocuidado consciente, né, e o autocuidado rege tudo isso. Uma noite de sono de qualidade, que você sabe como é difícil com 2 filhas já, você grávida, é difícil, mas você vai ter que prezar por isso, entendendo a necessidade de descansar, né, cuidar de si, ter ali alguns minutinhos para si, que se fecha ali no banheiro, 5 minutinhos, cuida da Kelly, gestante, que também precisa disso, porque o seu bebê vai refletir todo esse seu autocuidado. Acho que isso é fundamental, né? E Kelly, pensando então no autismo, a gente falou aqui de idade materna um pouquinho mais elevada, mulheres engravidando um pouco mais tarde. Isso também aumenta o risco. Isso que eu ia te perguntar. Principalmente, a gente sabe, a mulher já aumenta o risco de alterações genéticas, cromossômicas. Após os 35 anos, a gente já considera que é uma mãe idosa. É triste. Ou seja, eu sou uma mãe idosa. É isso, uma gestante idosa. É uma mãe maravilhosa, uma mulher incrível. Idosa. É isso. Mas, de fato, aumenta o risco. E uma coisa que no autismo até é interessante, assim, curioso, é porque o homem também tem uma influência muito grande. Então, homem acima de 40 anos aumenta consideravelmente o risco de autismo no filho. Tá vendo? A gente fala tanto da mulher, né? Que com a mulher tem que se preparar, a mulher tem que fazer a gestação toda ser mais cuidadosa. E o homem, então, será super relevante nesse momento. E fala-se muito pouco sobre isso, né? Esse homem também tem que ter cuidados específicos, também tem que manejar a sua rotina para que seja o mais saudável possível, adequada possível, para que ele também, né, auxilie todo esse processo da concepção e trazer um bebezinho com saúde. Interessante. E as doenças, né? As doenças de intraútero, que a gente fala muito e as ginecologistas obstetras ficam preocupadíssimas.
pedem astrologias, que são as TORCH, né? Toxoplasmose, MV, rubéola, entra todas aquelas doenças que podem causar malformações, mas também podem alterar essa parte, né, neurológica do desenvolvimento. Isso também está relacionado com o autismo? Sim, sim. Porque ela causa uma alteração ali na formação mesmo. Então, aumenta o risco. Pode ser que tenha desenvolva essas doenças, né, no caso, alguma delas. Por isso que a gente tem que se cuidar, porque agora não é só isso. Aí tem Zika, dengue, chikungunya, um monte de coisa, mas principalmente o Zika, né, que a gente sabe que afeta ali na gestação. Sim. E, enfim, causa N fatores. Mas, por exemplo, a gente tem visto, né, acompanhado, por exemplo, o Zika agora, né, desses bebezinhos maiores que tiveram microcefalia, que foi, né, uma questão muito importante aí da população. E tem crianças que, além de terem microcefalia, têm sinais ali, desenvolveram sinais de autismo, né, no caso, e podem ser consideradas no espectro. Então, o que a gente entende? Que qualquer insulto, nesse período, ou seja, qualquer alteração, no caso, doença que vai mexer ali na estrutura neurocerebral, do neurodesenvolvimento, ele pode sim alterar e aumentar o risco de autismo, e não só de autismo, né, mas para vários outros transtornos de neurodesenvolvimento, várias outras questões relacionadas à parte de desenvolvimento. Ótimo, então, e a gente estava falando do antes, né? Desculpa, dessa preparação da gestação em si e também no pós-parto, né? Porque aí essa mãe já está nos cuidados do bebê que nasceu, o que ela começa a observar em relação a esse neném que tá ali no colo, eventualmente uma mãe de primeira viagem que não conhece o que é o normal, o que não é, né? E cada criança também é uma, então às vezes tem uma que mama mais, é mais ativa, outra é mais calminha e não chora. O que a gente precisa começar também a ficar alerta, porque também a gente sabe que transtorno do espectro autista, quanto antes for abordado, quanto antes terapias forem instituídas, melhor a gente vai ter um prognóstico, melhor essa criança vai se desenvolver. Então, porque é tão importante exatamente a gente ter esse olhar atento. Então, essa mãe se preparou durante a pré-concepção, ali nos seus 100 dias antes da gestação. A gestação, ela teve esse olhar atento, fez o que ela podia, dormiu bem, se alimentou bem, usou produtos sem toxinas ambientais, fez o esporte, fez alguma atividade física. E aí, no pós, na hora que ela recebe o bebezinho, o que ela tem que ficar alerta, Kelly, que a gente possa realmente já dar esses sinais, ou que o bebezinho já está mostrando alguma alteração nessa primeira infância, o que a mãe precisa fazer? Claro, é muito importante a gente pensar nesses sinais. Eu gosto muito dessa parte de olhar os sinais do bebê, ou seja, aqueles sinais antes dos 2 anos, porque, infelizmente, a gente ainda vê muitas mães, e é o que é usual, até porque você vê que o diagnóstico de autismo ele acontece por volta dos 4 anos. Uau. Isso é uma estatística americana, porque a gente não tem muitas brasileiras, mas se for ver, aqui às vezes até depois disso. Sim. Mas é por volta dos 4 anos. É óbvio que eu encontro e faço diagnóstico de pacientes muito mais cedo, mas é porque acaba chegando para mim. Mas você consegue ver sinais assim de bebezinho, de antes de 1 ano de vida, porque a gente não vai esperar a criança não falar, não tá falando com 2 anos. Que é uma das coisas que grita, né? Não, poxa, a criança não está falando aos 2 anos, temos que procurar ajuda. Exato. Lembrando que o autismo, ele é um transtorno de neurodesenvolvimento e que você tem um déficit de comunicação e interação social. E a gente pensa assim, poxa, o que é a comunicação? A comunicação não é só a fala. A gente entra num espectro que a comunicação, linguagem e a fala. Então, a comunicação, quando a criança sorri, quando ela chora, quando ela já olha para a mãe e dá aquele sorrisinho, dá um gritinho, isso já é uma comunicação. E nós somos seres que nos comunicam. A gente busca, Nós buscamos a interação social. O homem é a espécie que tem a fala como o máximo ali da expressão da linguagem e da comunicação, porque as outras espécies não têm isso. Mas a criança ela já está ali. Então, se a gente souber que esses são sinais de comunicação e se houver um déficit, a gente vai saber que tem alguma coisa errada. Ele quer um alerta, né? Exatamente. Então eu falo, poxa, o pediatra é mandatório, né? Que ele saiba e entenda os marcos de desenvolvimento e fique alerta para caso aquela criança não tenha aquele determinado marco numa fase.
ou atrase aquele marco. E é Então, sutil, né, Kelly? muito Exatamente como sutil. você falou. Por isso que esse pediatra tem que estar Exato. com um olhar treinado. Ele não pode esperar, às vezes, esses marcos mais maiores, digamos assim, né? Que é a da fala, ou desse olhar olho a olho, então, que já são coisas mais esperadas. Às vezes até a mãe já tá buscando isso, mas olhar antes. Por isso que é tão importante que o pediatra... Então, o que você, assim, como pediatra, especialista na área, orienta um médico pediatra que tá buscando esse tipo de atendimento mais especializado, buscando realmente acolher essa mãe que tem uma infinidade de dúvidas. O que ele precisa pontuar? Olha, observa isso, observa aquilo. Caso qualquer coisa diferente, a gente já começa algum tipo de abordagem, né? Eu acho que é super importante esse tipo de informação para o médico pediatra, especialmente. Sim, então a gente vai ver os marcos de desenvolvimento, o pediatra, mas o que eu falo, poxa, primeiros meses de vida, o bebezinho, ele não sorriu, né? Então o sorriso social, que é aquele sorriso que você sorri, ai, que bonitinho, neném, e começa a fazer gracinha lá com o seu bebê, ele acontece por volta de 6, 8 semanas, né? Então, antes de 2 meses, ou 2 meses ali, no máximo, a criança, ela já, nossa, tá sorrindo, tá super gostoso, né? Começa a, Sim, não é aquela coisa interagir, só né? Olhar, recém-nascido. ótimo, Exatamente. perfeito. Então, o sorriso social, a gente percebe os marcos motores, então uma criança que entra também dentro dos marcos, então, por exemplo, não sustenta a cabeça, né? O pescocinho, porque o recém-nascido é todo molinho, né? Mas com 2 meses também, até antes, mas tá, 2 meses Máximo. o esperado ali que ele já esteja fazendo isso, sustentar o pescocinho, né, a cabeça. Depois é uma criança que vai atingir lá os marcos dentro do, principalmente de motor, que eu tô falando agora, dentro do esperado. Então, rolar de 4 a 6 meses, sentar sem apoio com 6, com apoio até no máximo 8, engatinhar com 9, Ótimo. 10 no máximo, ali 11. Andar, a gente espera que entre 1 ano e 3 meses. Poxa, passou de 15 meses, né? 1 ano e 3, tem que buscar alguma coisa. Por quê tá andando? O que aconteceu com essa criança? E por que eu tô falando dos marcos motores? Porque não entra, né, no critério de autismo marcos motores, mas a gente sabe em estudos, até um estudo recente que saiu, se eu não me engano, ano retrasado, 2024 ou 2023, foi um estudo grande, aqueles, né, de meta-análise, enfim, que identificou que até 80% das crianças autistas têm alguma alteração motora. E vai ser algum atraso, vai ser uma hipotonia, vai ser uma hipertonia, mas normalmente mais hipotonia, e vai ter esse atraso, né? Principalmente quando você fala de um autismo com um nível mais alto, né? Então, um caso mais grave, a gente enquadra. Porque, obviamente, se ele está manifestando precoce e sinais motores muito gritantes, é porque, de fato, é um autismo mais grave. Perfeito. E alterações sensoriais. Então, alterações sensoriais são muito gritantes no bebezinho. No bebezinho menor de 1 ano, 2 anos. Por quê? Porque o bebê é sensório motor. E quando você tem o autismo, você tem alterações sensoriais de input mesmo. Você não conseguir interpretar aquilo. Então, a mãe vai ter uma queixa assim, é um bebê muito irritado, ele chora por tudo, parece que nada tá bom. É aquele bebê que a mãe fica desesperada, o bebê chora o dia inteiro, a mãe não consegue, não sai do colo, ou, né, não dorme bem. Parece que o toque incomoda, o barulho incomoda, a luz incomoda, vai pra algum lugar, é o caos, os pais não conseguem sair de casa. Então, assim, poxa, e a gente, tudo bem, os bebês choram, os bebês têm, né, não gostam de muita gente, de visita, porque isso atrapalha. Mas a gente tem que pensar que é uma coisa fora do normal. Essa e a é mãe uma dificuldade, né, Kelly? Porque pensa na mãe de primeira viagem. O que é o normal? Isso, mas não aí que entra o pediatra, aí que né? ela precisa relatar e ela precisa ser ouvida. Exato. Porque senão o pediatra vai falar assim, não, mas é normal o bebê chorar. Mas é normal ele ficar incomodado. E é por isso que esse olhar do pediatra é tão importante. Claro que ele tem que filtrar e entender ali a angústia dessa mãe, enfim, mas ele não pode menosprezar, né, esses detalhes do dia a dia. Por isso que essas consultas, né, no pós, né, pediátricas, enfim, são tão importantes. Tem até também, né, quando a gente fala de novo de gestação, os estudos tentam entender o que a gente pode, lá durante já o período gestacional,
de repente, prever. Eu vi também um estudo muito interessante que fala que alterações ultrassonográficas já estão tentando fazer algum tipo de interligação com algumas alterações no ultrassom, né? De algumas alterações morfológicas. Você falou da parte motora, que não é ali, não entra naquele rol de diagnóstico que a gente precisa ter, mas são detalhes, são pequenas questões que às vezes aparecem com uma frequência maior naquela criança com já o diagnóstico de autismo, né? E que a gente tem que estar atenta. Por que tudo isso? Porque essa criança tem que ter o acolhimento correto, o tratamento o quanto antes, né? O precoce que a gente fala, e sabe que isso tudo vai fazer a diferença. E essa mãe, Kelly, que eu queria te perguntar, como é que você no consultório orienta? Porque ela de repente viu que o bebê não tá ficando com o pescocinho durinho, ou ela viu que o bebê não tá reagindo muito bem as brincadeirinhas, ela pode, mesmo que o pediatra não ache, ou ela não tenha um diagnóstico, o que ela pode estimular? Ela pode, ali dentro da sua rotina, das suas possibilidades, estimular esse bebê, né? Massagens, brincadeiras, luzes. Como é que você consegue orientar isso dentro do consultório para essa mãe? Não, super. Porque assim, independente de ter um diagnóstico ou não, e dificilmente você vai conseguir fazer um diagnóstico num bebê menor de 1 ano, 1 ano e meio, 1 ano e 4 meses, você já conseguiria, se a criança tem os critérios e os sinais. Mas antes disso, você não consegue, né, fechar um diagnóstico, ou seria muito difícil mesmo, porque, enfim, não tem até um respaldo suficiente, mas você já pode fazer a intervenção. Então, por exemplo, eu tenho uma mãe no consultório que eu atendi, que ela já estava com intervenção, até ela não era de São Paulo, mas veio a passar consulta comigo. E ela começou a intervenção com 3 meses. Né? Tinha bastante questões. Então, tinha essa questão da alteração sensorial, um bebê muito irritadiço, nada estava bom. Só um adendo também dessa alteração sensorial, pode ser o extremo oposto, tá? Pode ser um bebê totalmente apático, que não chora por nada, não dá trabalho para nada. É mais difícil esse, porque esse talvez a mãe não vai falar. Exato. E não incomoda, né? Ótimo, é um bebê bonzinho. Isso, é o bebê bonzinho demais, que às vezes não chora, fica lá no berço sozinho, quieto, e ninguém vê que ele tá ali, né? Então tem essa questão. Vai com todo mundo, não diferencia ninguém. Pensando num bebezinho já um pouquinho, né, um pouquinho maior ao longo desse primeiro ano, tá? Mas o que a gente pode fazer? Então, intervenção precoce, você muito olho no olho. Eu falo que as mães, elas já têm um pouco dessa intuição mesmo, sabe? Natural. Desse instinto materno. E óbvio que se você consegue, né, dispor de tempo ali, é importante isso. Ou, no caso, às vezes, lançar mão de algum profissional, né? Muitas vezes eu indico, sim, já terapia com físio, às vezes alguma terapia específica com TO, terapeuta ocupacional. Bem desde o iniciozinho mesmo, qualquer alteração diferente que você já localiza. Se a mãe, é possível ela fazer essa terapia, ou não estou dizendo todos os dias, ou uma coisa assim, mas ter uma vez por semana, 2, para orientar o que a mãe deve fazer ao longo da semana e fazer essa supervisão para ver se a criança está atingindo os marcos. Perfeito. Então, colocar o bebezinho de barriga para baixo, a gente fala tanto do tummy time, né? A criança tem que ter, obviamente, colo, carinho, abraço. Isso é muito importante pro bebê, mas quando ele tá bem, tá tranquilinho ali, pensando num bebê de 2, 3 meses, 4, 5, você vai colocar ele de barriguinha para baixo e ele vai começar o quê? A treinar o tônus. Então, toda essa parte, a musculatura extensora, que o bebê, ele, na gestação, ele tá muito nessa postura flexora, né? Que é o bebezinho ali. Posição fetal, tudo mais assim. Então, a gente tem que dar mais tônus ou trazer mais estímulo na extensora. Então, firmar a cabeça. Então, ele pensa que ele vai ficando mais firminho, crânio caudal, né? Ou seja, da cabeça pro pezinho. Por quê? Porque primeiro firma o pescoço, depois aqui começa a firmar a coluninha, aí senta, aí depois engatinha. Então, você for pensando, ele vai né? de cima para baixo, né? E aí, você também vai estimular a criança. Cuidado com telas, né? Eu não sei como dizer. Isso. Por favor, porque assim, por mais que a gente tá falando de um bebê, e parece óbvio, não é. Não é. Por incrível que pareça, assim, tem pais, eu tenho pacientes que acabavam por oferecer telas para criança, assim, com 2, 3 meses, e pais, assim, bem instruídos, com condição financeira. Não tô falando de pais que não tinham. Sim. O conhecimento, né? Por falta de conhecimento e por até
ter uma criança que era tão irritada, tão difícil, assim, chorava por tudo, era assim, surreal, né? Imagina a E não ter o dificuldade. diagnóstico. É muito comum também as crianças autistas cursarem com algum transtorno gastrointestinal, alteração gastrointestinal, alergia. Então, no caso, se a criança tinha alergia, Piora todo o contexto, piora, né? porque alergia e refluxo, então, A família obviamente, fica... sem diagnóstico, então, não tinha um diagnóstico, e a criança vivia irritada porque estava, no caso era a alergia ao leite, e chorava o tempo todo. E como é difícil, né? A gente... essa criança difícil, entre aspas, né? Com essas suas demandas, uma família tentando o seu melhor e, eventualmente, a tela é colocada como uma possibilidade pra gente acalmar essa criança. A gente não pode julgar essa mãe nem esse pai. Desespero. Exato. Então, você fala, né? Uma pessoa que talvez até tinha consciência e a orientação de que isso não era a melhor opção, mas foi o que conseguiu fazer. Então, a gente tem que também acolher, entender e trazer possibilidades, né? Trazer ajustes de como ela pode manejar e cuidar dessa criança, que não é fácil. É um assunto muito complexo, especialmente quando a gente já tem isso tão marcante, como uma criança que já é tão dificultosa, o dia a dia, a rotina, as coisas realmente não se encaixam, né? E Kelly, quando a gente pensa, então, no bebezinho que já tá no pós-parto, né? A mãe tá com o seu bebê. A questão do disruptor endócrino, ele ainda é relevante para este bebê que está em desenvolvimento, quando a gente pensa em ainda desenvolvimento neuronal e o neurodesenvolvimento, ele segue, né? O bebê ainda está se desenvolvendo durante os primeiros anos. E esse contato com toxina, com plástico, com borrachas, com produtos cosméticos, também no bebê ou eventualmente na mãe que ela aplica e entra em contato com o bebê. Então, produtos de higiene pessoal como um todo, né? Às vezes um sabonete, uma pomada. O bebê também cada vez mais entra em contato mais cedo. Uma pele muito fininha, uma pele extremamente permeável. O que isso pode alterar neste neurodesenvolvimento desse bebê que já está aqui com a gente nessa primeira infância? Sim, com certeza. Aí entra esse fator que é extremamente importante. E que bom que você falou e trouxe. Os disruptores endócrinos, eles estão em praticamente tudo, né? A questão do plástico. E aí, se você for pensar hoje, a maioria dos brinquedos, as coisas que a criança entra em contato, elas têm plástico. E por mais que a gente leia lá no rótulo, tá escrito BPA free, livre de BPA e tal, o plástico, ele não tem só BPA, gente. Desculpa, eu falo para as mães, olha, e eu falo na minha primeira ali consulta, às vezes até no pré-natal. É que no pré-natal às vezes tem muita coisa para falar, mas eu falo, se tem algum item de enxoval, por exemplo, eu falo, olha, prefira sempre o vidro, né? Até para fazer o armazenamento de leite materno. Então eu falo potinho de vidro, tal. Explico o porquê, porque senão a mãe às vezes não vai entender, vai falar, vou comprar esse aqui mesmo, que é mais barato, enfim. E aí, a gente evita ali, desde o início, tanto a mãe, lactante, quanto o bebezinho. Sim, porque também tem a questão da exposição pelo leite, né? Então, pelo a gente falou leite. isso, ela encosta, ela aplica, porque aí ela não é mais gestante. Sim. Então, ela passa um desodorante cheio de perfume, ela passa um perfume, ela passa um creme cheio de brilhos e muito, com uma fragrância muito forte, e abraça o bebezinho dela, que ela tá muito preocupada do que ela tá passando no bebê, mas ela esquece às vezes que ela também ainda é uma fonte de exposição para esse bebê. Seja pelo leite, se ela estiver amamentando, e às vezes não está amamentando, mas ela encosta. E é óbvio que é o tempo todo, ela não vai ficar se preocupando onde ela pode encostar. O bebê tá no colo, o aconchego, então isso acontece, né? Essa troca entre essas peles também é relevante. Então, por isso, mais uma vez, esse alerta, né? Do que ela usa, do que o bebê está sendo exposto. E é tão importante. E isso essa é a minha pergunta, né? O bebê ainda está em desenvolvimento, né? A gente sabe disso, por isso é tão importante esse tratamento precoce, né? Todas essas terapias, enfim. Porque, ao mesmo tempo, a gente sabe que a gente pode melhorar, mas a gente pode também atrapalhar, então, esse desenvolvimento normal, seja com excesso de tela, seja com produtos que eventualmente podem ter a sua ação de disruptores endócrinos de uma forma muito presente e diária, né? E seria ali estaria um desfecho que, né, não seria o natural caso eles não estivessem ali nesse cotidiano. É isso, né? A gente tem que ter essa atenção também, porque às vezes é uma questão, né? A mulher se preocupa muito com o que ela tá passando, a gente orienta a pré-concepção, a gente orienta a gestação, mas no pós, ela dá uma relaxada. Já, bom, já nasceu, tá aqui, tá bem,
Mas não, né? Essa atenção ela tem que ser o tempo todo o que come, em que material é armazenado esse alimento, de que forma é cozinhado, né? Que é feito a comida e preparado. E esse bebezinho também em contato com produtos. Acho que isso é tão importante a gente falar. Mais uma vez, não é para ter culpa, não é para aterrorizar ninguém, mas é para saber que existem possibilidades. Né, de ações que ela pode mudar no dia a dia. Quanto menos o bebê tiver exposto a produtos de higiene pessoal, na verdade, né, eu como dermatologista posso dizer, melhor para ele. Uma pele, a menos que ela tenha uma demanda muito específica, um bebê com alguma questão dermatológica que precise de cuidados, o bebê não precisa tomar um banho todo dia com um monte de sabonetes e shampoos, enfim, lavar aquele corpinho todo. O menos é mais nesse momento. A gente vai limpar onde precisa ser limpado, né? E usar produtos o mais natural possível, exatamente porque esse bebê não precisa de um monte de cheiro, um monte de toxina, um monte de parabenos, fitalatos e seus conservantes. Acho que é tão importante que a gente tenha esse olhar atento. E é interessante que a mulher que tem esse olhar durante a gestação ou durante a pré-concepção, normalmente ela leva esse olhar atento também para o bebê, né? E ela busca opções mais seguras, opções mais adequadas para que ela siga usando e que é para também que ela possa passar no bebê com segurança, né? Eu acho que assim, é isso, né, Kelly? A gente sabe que existem maneiras da gente diminuir esse risco, como você disse. É uma doença, é um transtorno multifatorial, tem uma carga genética, então isso pesa muito, né, nessa questão do risco. Então, é muito delicado falar de risco para o transtorno do espectro autista, porque me dá uma sensação de que a gente pode estar até gerando um peso a mais para essa mulher, mas é o contrário que a gente quer fazer, é trazer a informação como uma arma para que ela, poxa, então se eu tenho o que fazer para diminuir um risco eventual, a gente faz. Né? Como toda mãe, como você deve colocar isso em prática, como você colocou nas suas meninas. Então, é tão interessante o assunto. Quero agradecer demais você ter vindo, essa referência maravilhosa nessa fase tão especial da sua gestação. Obrigada. É sempre incrível te ouvir, é sempre lindo ver como você cuida dessas crianças, como você cuida das suas crianças, inclusive a que tá aí no forninho. Tô ansiosa para saber se é menino ou menina, você não me conta, nem nos bastidores eu pedi, ela não me falou. Obrigada mais uma vez por ter aceito. Faça aqui a sua despedida, agradeço mesmo e é um prazer. Bom, é um prazer estar aqui, gente. Cuidem então bem aí dos seus preciosos tesouros. Procurem um médico, né, um médico que seja especializado. Se você tiver a suspeita ou aquele feeling, eu falo que, né, em relação ao espectro, é muito importante que a gente vá atrás do especialista, né? E normalmente a mãe já sabe, ou sente que tem algo de errado, e às vezes por não ter o profissional adequado, ela vai acabar postergando esse diagnóstico para coisa de, às vezes, 1 ano ou até mais, né? Então, busque aí o profissional para você ter uma avaliação correta, para realmente a gente não perder tempo, né? Eu falo que tempo é vida para essas crianças, e quanto antes tiver a intervenção precoce, essas crianças vão evoluir muito bem, elas vão se desenvolver muito bem. E quero agradecer também, deixar aqui minhas redes sociais. Você pode me encontrar no Instagram, que é o @pediatria descomplicada. Também tem para médicos, que é a doutora Kelly Oliveira M. E eu tenho meus canais do YouTube, que também é doutora Kelly Oliveira e Pediatria Descomplicada. Maravilhosa. E vocês podem me achar com esse nome aí nas outras redes sociais. E agradeço. Descomplicar, né? Essa pediatria que é complexa. É tão legal que você fala com o médico, isso é tão importante. O médico precisa se atualizar, né, Kelly? A gente sai da faculdade com uma informação muito fechada. E se a gente não busca informação, se esse pediatra não se atualiza, não vê detalhes, não se importa de verdade com essa gestante puérpera, né? Enfim, essa mãe que chega ali para ele, não é o mesmo tipo de atendimento, ela não vai ter o mesmo tipo de acolhimento, essa criança não vai ter esse tempo de qualidade de vida como ele precisa. Então, parabéns pelo seu trabalho, mais uma vez, obrigada. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Sigam a gente também nas nossas redes sociais, no @gestarcast. Esse programa e esse episódio foi um apoio da Gestar Organics, que é uma marca de cosméticos e beleza natural para mulheres, exatamente que vivem nesse período do antes, durante e o após a gestação, para trazer uma possibilidade, um acolhimento de uma beleza natural e de uma autoestima que essa mulher merece, né, Kelly? Obrigada a todos, foi um prazer.